Na próxima terça, dia 16 de agosto, começa oficialmente a campanha. Muito zum, zum, zum. O pessoal tem essa coisa em campanha eleitoral, parece time de futebol, né? É meio maníaco depressivo, né? Numa hora tá tudo indo bem, já ganhou, na outra hora já perdeu. Não, o jogo tá acontecendo. Muita calma nessa hora. Vamos com calma, né? O jogo tá acontecendo. Aliás, não é um jogo, é um grande tabuleiro. É um grande tabuleiro. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, porque hoje houve uma certa disseminação de uma ideia de tá tudo errado, o Bolsonaro tá crescendo, tá tudo errado. Gente, parece aquele time que entra em campo e esquece que do outro lado tem um adversário. O Bolsonaro luta pela vida ou morte. O bolsonarismo tem a caneta, o Bolsonaro tem aliança com o Centrão, despejou dinheiro, tem aliança com um setor evangélico que dissemina o terror religioso. O problema é a comunicação da campanha do Lula. Sempre pode melhorar. Mas, do outro lado, tem gente entrando vigorosamente para ganhar também. Então, onde está escrito que o Lula já ganhou a eleição? Em lugar nenhum. Aliás, quando eu dizia aqui que não acredito em vitória no primeiro turno, o pessoal, o Rodrigo é pessimista, fica valorizando essas pesquisas, é pessimista. Não é pessimismo, gente. A força da caneta. Lula, no auge, não conseguiu ganhar no primeiro turno quando estava na presidência, nem a Dilma. E agora na oposição vai ganhar? É muito improvável. A Célia dizendo que pode ser no primeiro turno. Eu acho que pode ser no primeiro turno, se houver uma convergência total entre Lula e Bolsonaro. A única chance de liquidar a eleição no primeiro turno é se o voto cirista migrar para o Lula. E ou ele migra porque o Ciro desiste, improvável isso, ou porque o eleitor cirista, vendo o Bolsonaro crescer, vendo a polarização entre Lula e Bolsonaro, pode dizer, bom, entre esse e aquele, eu vou escolher um logo no primeiro turno, e aí pode se decidir. Ainda que decida no primeiro turno, eu não acredito numa vitória acima de 10 pontos para o Lula. Se ganhar por 6, 8, vai ser normal. Nos Estados Unidos, as eleições se resolvem por 2 pontos. Às vezes menos. Em alguns casos, quem perde no voto popular ganha naquele sistema esquisito que eles têm lá. De qualquer maneira, o Obama, quando ganhou por 2 pontos percentuais. Então, as diferenças podem ser pequenas. Uma eleição que vem aí polarizada. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Né? Ciro Gomes vai de Lula. Miriam Granado, diz Rodrigo Lindo, também não é para tanto, né? Walter Paron, a inação por parte da esquerda é notória. Eu não vejo inação, sinceramente, gente. O que as pessoas esperavam, assim? O que chama de inação? Eu vejo assim, o Lula foi, numa semana, ele tem 77 anos, fez um super comício de pré-campanha na Paraíba, em Campina Grande, depois no Piauí, e depois no terceiro dia já estava em São Paulo recebendo Janones. O Lula não tem parado. Ele tem atuado em 2 linhas diferentes. Numa, consolidando apoios no voto popular. Na outra, conversando com parte da elite empresarial, a classe média. Os atos desse dia 11 de agosto foram mais voltados para a classe média? Talvez. Quem tem disposição de ir para a rua, defender a democracia, eu não diria classe média, diria assim, setores médios da universidade, professores, juristas, estudantes e setores organizados. Mas ninguém esperava outra coisa. Ninguém esperava outra coisa. Eu acho que os atos foram grandes e surgiu aí um debate. Mas sabe quem falou também e gerou muito zum, zum, zum nas redes sociais? O Janones, que retirou a candidatura para apoiar o Lula. O Janones, ele publicou no Twitter dele logo cedo, um Twitter que eu considero assim bastante apressado, né? Um pouco exagerado. Bom, mas o Janones, quem é você, Rodrigo, para falar do Janones? Ele tem 8 milhões de seguidores no Facebook, ele entende de rede social. Não discuto isso, entende, parabéns, o Janones é um grande conhecedor das redes sociais. Mas será que ele conhece tanto assim da eleição? A eleição não é só rede social. Poxa, mas em 2018 resolveu. O Lula tem outra velocidade, tem outro tempo, a campanha dele vai por outros caminhos, vai também pelas redes sociais, mas não só. O que o Janones escreveu? Ele que está dentro da campanha do Lula, se incorporou à campanha. Ele falou assim, ou a esquerda senta no chão da fábrica, ou já era.
Ele estava bastante impressionado por uma pesquisa que saiu hoje em Minas Gerais, mostrando que o Bolsonaro diminuiu a vantagem para o Lula. E o Janones disse o seguinte: pesquisa de hoje mostra que a diferença caiu, o chão da fábrica atualmente são as redes sociais, o Lula precisa olhar para isso, e ele criticou esse excessivo gasto de energia em atos que, segundo ele, não mobilizam o povo. Ele até tinha escrito isso ontem também. O garçom, o motorista também quer fazer a sua carta, mas ninguém ouve. Essa carta aí é uma carta da elite, disse o Janones. O Janones está incorporado à coordenação de campanha do Lula. E ele veio fazer essa discussão pelas redes sociais, disseminando um certo pânico. Eu vi aí nos grupos de zap, nossa, ele está dizendo, ou conversa com o chão de fábrica ou já era. Bom, eu fico feliz que o Janones vai ensinar o Lula a conversar com o chão de fábrica. Se o Janones não tivesse aqui, o Lula, não sei o que seria do Lula, né? E aqui não tem arrogância nenhuma. Eu não falo em nome do Lula. O Lula convidou o Janones para estar do lado dele. O Lula sabe que o Janones é um sujeito sabidão. Sabido de rede social. Estava com 1% na campanha, mas é sabido, entende rede social, é um cara importante. Não tem essa de uma coisa de cada vez. Ou olha para a rede social e fala só com o povo, ou vai perder. Não adianta ficar conversando com a elite. O Lula está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas não está dando certo porque o Bolsonaro está subindo. Mas o Bolsonaro está subindo porque do outro lado eles estão lutando. Ou alguém achava que o Bolsonaro ia assistir o Lula tá com 45, ele com 29 e ficar sentado esperando a derrota? Então calma lá. Por uma mexida que houve em Minas Gerais, em São Paulo, nos números das pesquisas, apontando que talvez o Bolsonaro esteja crescendo um pouco, houve aí um certo pânico de alguns setores, e eu acho que a atitude do Janones é que melhor exemplifica isso. Ele viu, ele é mineiro, né? Ele viu que houve uma mexida lá em Minas Gerais, foi reduzida a distância entre o Lula e o Bolsonaro por um levantamento do Instituto Quest, quer dizer, é um levantamento, não sabemos ainda como estão os outros, é possível mesmo que o Bolsonaro esteja crescendo, porque ele deu injeção de dinheiro na veia das pessoas com o aumento do auxílio, ele baixou o preço dos combustíveis para a classe média, ele deu bolsa caminhoneiro, bolsa taxista, então é natural, era previsto que ele ganhasse alguns pontos com isso. Agora, ele subir alguns pontos não deve abalar, não é dessa forma, as pessoas, porque ele subiu alguns pontos, e daí, minha gente? E daí? Ele não passou o Lula, ele sequer empatou com o Lula, a distância continua muito grande no cenário nacional. Então, eu acho que o lema de todo mundo deveria ser muita calma nessa hora.